Iniciamos o estudo de um novo tema nessa aula número 8 da nossa disciplina Direito e Família. Vamos examinar, nesta oportunidade, o tema O Parentesco. A metodologia que usaremos, aquela já conhecida e que nos tem proporcionado um avanço nos nossos trabalhos de estudo dessas temáticas do Direito e Família. Vamos examinar, então, aspectos introdutórios, aqueles textos legais mais relevantes, mais importantes, mais destacados, e aspectos doutrinários, aspectos, portanto, teóricos, que vão nos permitir um entendimento, uma compreensão desta temática chamada de parentesco. E, ao final, vamos, então, para aquelas atividades de estudo dirigido, em que teremos um questionário, também uma síntese individual, que deve ser feita pelos alunos, e, ao final, também o estudo de um caso concreto selecionado, disponibilizado na nossa plataforma AVA para estudos pelos nossos alunos. Vamos aqui nos aspectos introdutórios. Nós vimos até aqui que a família, ela é aquela instituição fundante da sociedade. E a família pode, então, ser visualizada em dois blocos. Aqui está poder, pode ser visualizada em dois blocos. Podemos ver a família nuclear e a família extensa. Família nuclear, aquela família formada pelo casal e a prole, ou apenas pelo casal, com potencialidade de prole. Então, temos ali um casal que pode ser um casal homossexual, um casal heterossexual, não há restrições quanto a esta questão. E a família extensa é aquela, então, que vai alargar esses laços e vai buscar identificar as pessoas que estão vinculadas por esse chamado parentesco. A família extensa, para ser identificada, exige, então, a identificação desse vínculo chamado de parentesco. Do ponto de vista jurídico, nós temos alguns elementos que são agregadores desses grupos. Nós temos o elemento biológico, o elemento afinidade e o elemento afetivo. São, portanto, elementos valorizados para que se possa, do ponto de vista jurídico, reconhecer que certas pessoas naturais estão vinculadas como parentes, porque ao serem parentes é preciso saber qual é o tipo de parentesco, qual é a linha de parentesco, qual é o grau de parentesco que está presente na relação entre aquelas pessoas. Então, o elemento biológico é o elemento tradicionalmente valorizado, o elemento afinidade também ganha relevo, quando se tem, então, a formação de um novo grupo familiar, colocando em relação de parentesco essas pessoas que agora casaram com os parentes de cada um deles. E o elemento afetivo é um elemento moderno que vem sendo valorizado para ser prestigiado, embora nós encontremos esse elemento afetivo também ao longo da linha histórica, com efeitos diversos, com aquilo que se chamava, por exemplo, de afilhado, padrinho, apadrinhamento. São situações, portanto, também que vão ganhando agora uma maior importância para o reconhecimento de relações jurídicas entre pessoas naturais. O Código Civil brasileiro, no livro 4, regula, então, o direito de família. E a estrutura do livro 4 se apresenta em 4 títulos. O título 1, que trata do direito pessoal de família. O título 2, que trata do direito patrimonial de família. E o título 3, que vai regular a união estável, e um título 4, que trata da tutela e da curatela. Então, esses 4 capítulos que integram o livro 4, Direito de Família, vocês têm que ter essa visualização dessa estrutura, porque é aqui que nós vamos verificar como é que o legislador recepcionou esses institutos, como é que o legislador concebeu, elaborou, formatou os institutos para dar, então, uma formatação jurídica. Não esqueçam que o efeito jurídico é o que nos interessa.
porque é dele, do efeito jurídico, que vai brotar o direito ou o dever, ou a restrição para os sujeitos envolvidos. Aquilo que é meramente fático e que não tem uma proteção, um reconhecimento do direito, é simplesmente uma situação que pode demandar, muitas vezes demandas judiciais, mas que encontra dificuldades de proteção de interesses apenas pela via fática. Então, aqui, no título 1, Direito Pessoal de Família, nós temos 2 subtítulos. O subtítulo 1, que trata do casamento. Vejam que o casamento é tratado aqui e a união estável é lá num título separado. Isso já revela que o legislador não quis reconhecer que a união estável é, na verdade, um casamento fático. Deveria ter colocado aqui, dentro desse subtítulo 1, tanto o casamento quanto a união estável, regulando de forma conjunta, apenas dispensando a união estável das formalidades que o casamento comporta. O subtítulo 2 trata das relações de parentesco. É aqui que está o nosso assunto, o parentesco. Na regulação, então, aparece aqui. Temos aqui, então, 5 capítulos. Temos disposições gerais, temos a filiação, o reconhecimento dos filhos, a adoção e o poder familiar. Vejam que os institutos não estão confortavelmente apresentados, porque o que nós queremos examinar agora é o parentesco e como ele é regulado pelo direito. E aqui nós temos meios pelos quais o parentesco se produz, como é o caso da filiação, como é o caso da adoção, mas o poder familiar é um instituto do direito protetivo de família. Ele parece que não está bem adequadamente inserido nesta posição aqui, como relações de parentesco, mas é assim que o legislador organizou. Vamos, então, aprofundar na aula de hoje o tema parentesco. Essa parte aqui, então, referente às disposições gerais que consta do Código Civil. Os textos legais básicos com os quais nós vamos nos abeberar hoje, as fontes legislativas, portanto, as fontes jurídicas do ponto de vista legal, do ponto de vista da fala do legislador. Vocês sabem que a legislação ela é interpretada pelo julgador. Muitas vezes aquilo que está no texto legal, ao ser interpretado, recebe uma densificação que às vezes até nos causa uma certa surpresa. Aqui, na Constituição, nós temos que procurar as palavras parente e filho, para ter uma ideia do que o legislador considera e regulamenta a partir desses elementos na Constituição. Vamos verificar aqui, então, na Constituição, vamos tentar abrir aqui o texto da Constituição, vamos ver se conseguimos, com mais rapidez, buscar esse texto. Aqui está, então, o texto da Constituição. Vamos verificar, então, aqui, vamos procurar a palavra parente, para a gente ter uma ideia de como a legislação constitucional trata da matéria. Vamos localizar aqui, vamos colocar aqui, ó, parente. Vejam, 2 vezes a palavra parente aparece na Constituição. A primeira, aqui no parágrafo 7º do artigo, vamos ver aqui o artigo 14, quando regula direitos políticos, a Constituição, então, no parágrafo 7º, vai dizer que são inelegíveis no território de jurisdição do titular o cônjuge e os parentes consanguíneos, ou os parentes por afinidade até o 2º grau, ou os parentes por adoção do presidente da República, do governador de estado, de prefeito, ou de quem tenha substituído as suas autoridades nos 6 meses anteriores ao pleito. Então vejam que aqui, ao referir-se a parentes, o legislador constitucional já traz uma restrição, uma limitação para essas pessoas que tenham esses vínculos de parentesco com as pessoas que ocupam esses cargos eletivos de presidente, governador ou prefeito. Então, é uma limitação que aparece na Constituição. Depois nós temos também
novamente algo ligado às eleições, mas lá de 1988. Vejo então que a palavra parente no texto constitucional nos traz então esta... vamos ver aqui onde é que nós estávamos no nosso texto, né? Aqui, vamos ver aqui, um pouco lento. Então nós estamos examinando os textos legais. Vimos a Constituição. Recomendo então, sempre que forem examinar um texto legal, quando o instituto não é regulado de forma adequada, por título, capítulo ou por seção, verificarmos por uma busca de palavras para identificarmos se existem regras mais específicas no texto. No ECA também vamos encontrar, na Lei 8.069, no Código Civil, no livro 4, artigos 1591 a 1620, e também no Código de Processo Civil vamos encontrar muitas referências, muitos efeitos derivados do vínculo de parentesco. E também aqui apontei a resolução CNJ número 7, que trata de um controle da prática do nepotismo no ambiente do judiciário. Mas existem outras resoluções que nós não apontamos aqui, porque achamos que era despiciando fazer isso. Então, são textos legais básicos que devem ser visitados, devem ser lidos. Teoria fundante. Vamos iniciar, então, buscando uma definição de parentesco. Como é que devemos conceituar parentesco? Eu coloquei aqui uma relação jurídica cogente, que vincula entre si pessoas naturais, em virtude de filiação, de adoção, de casamento ou de união estável, e que produz efeitos jurídicos estatutários. Então vejam que o parentesco deve ser entendido como esta relação jurídica impositiva. É uma relação jurídica que ela nasce, ela brota de certos fatos jurídicos. Não se pergunta a vontade das pessoas envolvidas. Não se pergunta se a pessoa quer ou não ser parente do outro. Simplesmente ela vai se encontrar na situação que a legislação determina, que são parentes. Então, se alguém é filho, se duas pessoas são filhos da mesma pessoa, são irmãos, mas eu não quero ser irmão daquela pessoa, não importa, é irmão. O legislador disse que é irmão porque entende que esse fato jurídico da filiação comum torna as pessoas irmãos. É interessante observar também que isso pode ser alterado. Vejam que duas pessoas podem ser filhos de uma mesma pessoa, ter uma paternidade comum, mas pode registrar um como filho e o outro pode ser adotado por uma terceira pessoa. E, portanto, eles não serão irmãos do ponto de vista jurídico, mas o serão do ponto de vista biológico. E aí, então, o fato de serem adotados, de um ser adotado, o outro ficar numa família e o outro ir para uma segunda família, uma família substituta, isso ainda mantém certas limitações nas relações entre eles. Então, isso é que devemos entender por parentesco, uma relação jurídica cogente, impositiva, que vincula pessoas naturais entre si e que deriva esta relação jurídica de certos fenômenos jurídicos, filiação, adoção, casamento e união estável. Agora, notem que no casamento e na união estável, o que vai surgir é um vínculo entre os cônjuges e os parentes do outro cônjuge, entre um cônjuge e os parentes do outro cônjuge, porque entre cônjuge e entre conviventes não há parentesco. Não há parentesco em razão de união estável ou casamento entre as pessoas que casam ou as pessoas que vivem em união estável, não há parentesco entre elas. O parentesco é entre cada cônjuge ou cada convivente e os parentes do outro cônjuge ou do outro convivente. Qual é a importância do parentesco? Aqui, é relevante analisar, até recomendo a vocês aqui um artigo importante, uma abordagem sociológica da família, um artigo da Cristina Bruschini, publicado na Revista Brasileira de Estudos da População, de 1989. Facilmente se encontra o artigo aí na internet. Uma abordagem sociológica de família, da Cristina Bruschini. É um artigo interessante sobre essa questão
da família, que é, na verdade, o nosso tema mestre aqui. Então, o que temos que observar aqui, e ela traz ali vários autores, é que o parentesco tem relevância a partir de variados ângulos. Há um ângulo da natureza e há um ângulo cultural. No ângulo da natureza, há um impulso natural para que os indivíduos se agreguem, vivam de maneira que o grupo proteja os seus integrantes. Então, havendo a filiação, a aproximação, a fecundação, a gestação, o nascimento, esses grupos criam laços de solidariedade, de cumplicidade, laços que são afetivos, vejam só. Embora não se diga isso, mas há uma natural, um impulso da natureza nessa direção. Então, a importância se revela justamente por isso, a sobrevivência e também a proteção de certos valores culturais. Na medida em que a cultura avança, evolui, encontra maneiras de superar certas hostilidades do meio em que vivemos, certas dificuldades do meio em que vivemos, então a organização social vai fazendo opções por certas formas de organização, de certa estrutura. Então, as sociedades mais primitivas, que viviam como nômades e vagando pelos terrenos, e teriam necessidade de um outro modelo, um outro tipo de proteção do parentesco, mas ele está lá, está presente. Então, há um impulso natural e existem valores culturais que revelam, então, que para a sobrevivência, para a manutenção da espécie, é preciso respeitar regras que vêm do parentesco. E aqui nós vamos, então, para um outro tópico, que é a questão da rigidez da espécie. Então, você tem a proibição do incesto e com isso evita taras genéticas, segundo a doutrina toda demonstra, e inclusive pesquisas revelam, que onde há uma reprodução entre pessoas aparentadas, muito próximas, há uma tendência de uma degeneração da espécie, de problemas, de doenças de toda ordem, que acabam até levando a um processo de extinção. Então, a rigidez da espécie também traz aí o destaque desta importância de que o parentesco seja conhecido, seja identificado, seja adequadamente compreendido. Também a questão da organização social, para poder impor a certos indivíduos o dever de sustento de outro, para poder reconhecer a dependência. O parentesco é um elemento fundamental, como vamos observar no direito previdenciário, no direito do trabalho. Há uma necessidade de saber quem é parente de quem, para que a pessoa possa, então, buscar ali uma certa vantagem monetária, um reconhecimento como sendo dependente e, com isso, então, buscando uma proteção. Então, a importância do parentesco se revela por esses elementos, claro, por outros também, mas eu destaquei esses que julguei mais adequados para o nosso estudo de hoje. Aqui temos que ver agora as linhas de parentesco. O que é isso? Linha de parentesco é a série de vinculações jurídicas que existe ou que existem entre pessoas naturais em razão de descenderem de maneira encadeada umas das outras ou descenderem de um tronco ancestral comum. Veja, então, que isso é uma linha que vai criando, então, vinculações, que vai estabelecendo de maneira encadeada, como uma corrente, esses nós. Então, a linha de parentesco é um elemento importante para podermos identificar quem é parente de quem descende de quem, a ligação entre as pessoas do ponto de vista biológico. Esta linha pode ser reta ascendente e também pode ser paterna ou materna. Na linha reta ascendente você vai ter a vinculação com os pais, e dali abre para cada vínculo que esses pais têm com seus ascendentes. Então, vamos ter avós, bisavós, trisavós, tetravós, pentavós na linha reta ascendente, tanto paterno quanto materno. Temos a linha reta descendente. Então, aqui vamos em direção
a filho, neto, bisneto, trineto, tetraneto, pentaneto e assim ao infinito. E também temos a linha colateral. A linha colateral implica, então, verificar aqueles parentes com os quais eu não tenho uma relação direta. Eu tenho uma relação que precisa ser identificada a partir de um ponto ancestral comum. Então, eu vou subir, para mim chegar aos irmãos, por exemplo, eu não vou direto ao irmão, eu tenho que subir aos pais. Sobe aos pais, desce e encontra o irmão. Às vezes você tem um pai é o mesmo e a mãe é distinta. Ou eu tenho a mãe a mesma e os pais são distintos. Pode ocorrer isso, então são irmãos unilaterais, quando há essa situação de não serem filhos do mesmo pai ou da mesma mãe, do mesmo casal, né? São filhos do mesmo pai e da mesma mãe, mas não do casal. Então, linhas de parentesco são então conceitos que estão regulados aqui no Código Civil, artigo 1591 e artigo 1592. Vejam o que diz o artigo 1591, é uma regra jurídica. São parentes em linha reta as pessoas que estão umas para com as outras na relação de ascendentes e descendentes. Esse aqui é um parentesco na linha reta. Linha reta. São parentes em linha colateral ou transversal, até o 4º grau, as pessoas provenientes de um só tronco, sem descenderem uma da outra. Então, é importante entender isso. A linha de parentesco é esta série de vinculações jurídicas que aparecem, que existem entre pessoas naturais, pelo fato de que descendem de forma encadeada umas das outras. Há uma sequência que vai até o infinito. Ou de um tronco ancestral comum. Então, isso é a linha colateral. Muito bem. Vamos falar sobre graus de parentesco. O que temos aqui? Grau de parentesco é o meio que permite identificar a distância que existe entre as gerações que ocorre ao longo das linhas de parentesco. Então, eu tenho a linha de parentesco com as gerações ocorrendo ao longo dessa linha. E eu preciso identificar o grau de parentesco entre essas gerações. Então, com isso, eu consigo fazer uma medição. Veja, então, o grau de parentesco, podemos ver isso como uma espécie de uma medida, uma unidade de medida. Da mesma forma que usamos a unidade de medida para outras situações, principalmente na matemática, né, o centímetro, o milímetro, o metro, o quilômetro, o litro, a miligrama. Veja, então, eu preciso utilizar esses elementos conceituais, teóricos, para mim poder tirar daí efeitos, tirar consequências. Então, se eu digo, bom, 1 quilo de tal produto. Bom, 1 quilo, então, ele é uma referência para preço, para uso, para receitas, para consumo, da mesma forma que eu tenho uma unidade de medida, que é o grau. Qual é o grau de parentesco entre o A e o B? Qual é o grau que... Primeiro eu tenho que saber qual é o parentesco entre A e B, qual é a linha de parentesco, qual é o grau de parentesco. Então, uma unidade, podemos pensar, de medida, é uma forma de identificar a distância. E isso é importante porque, em razão dessa distância, nós vamos ter certos efeitos jurídicos, vamos ter consequências jurídicas, né? Se for de 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º grau, de acordo com a situação posta, os efeitos poderão ser diversos. Aqui é importante lembrar que o parentesco na linha reta vai ao infinito. Já na linha colateral limita ao 4º grau. Nós vimos, então, na regra anterior aqui, né, a 1592, ó, são parentes em linha colateral transversal até o 4º grau. Portanto, na linha colateral há uma limitação, portanto, do direito. Não quer dizer que não exista o parentesco para além do 4º grau. Ele vai existir biologicamente, vai existir geneticamente, mas juridicamente ele está afastado. Ele não é considerado, não se valoriza. Também aqui, o artigo 1594 é referência.
Contam-se que na linha reta os graus de parentesco pelo número de gerações e na colateral também pelo número delas, subindo de um dos parentes até o ascendente comum e descendo até encontrar o outro parente. Então, é esta maneira de se fazer a contagem dos graus. Ao final, nós vamos estabelecer aqui uma tabela que vai ficar mais fácil de se visualizar isso tudo que é dito aqui em palavras. Mas, de qualquer forma, nós temos que ler a regra jurídica e compreendê-la, imaginá-la e compreendê-la. Então, aqui estamos falando de graus de parentesco. Portanto, aquelas gerações que existem ao longo da linha e a distância que há entre elas. Olha, a distância que há entre A e B, no caso, se são parentes entre si. Então, grau de parentesco é isso. Vamos falar sobre espécies de parentesco. O artigo 1593 do Código Civil determina: o parentesco é natural ou civil. Depende de onde resulta. Se resulta de consanguinidade é natural e civil se é de outra origem. Então vejam que o artigo ele abriu aqui esse tal de parentesco civil. O parentesco é natural se resultar de consanguinidade e civil se resultar de outra origem. Portanto, qualquer outra origem que venha a reconhecer que entre pessoas dadas há um vínculo de parentesco, então, nesse caso, ele será parentesco civil. Vamos ver como isso também tem nominações diversas, na medida que avançamos aqui no exame da matéria. O primeiro parentesco, então, é consanguíneo, também nominado de parentesco natural, de parentesco genético, de parentesco biológico. São nomes para revelar que entre as pessoas que são parentes há uma vinculação que é possível ser constatada por exames científicos. Eu vou às células, vou aos genes dos indivíduos dados e digo, este aqui é parente desse. Há uma vinculação entre eles. Então, é um parentesco consanguíneo, também chamado natural, também chamado genético, também chamado biológico. Tradicionalmente, esse parentesco é aquele mais valorizado, que tem maior, digamos assim, um maior prestígio, o parentesco consanguíneo. Esse parentesco, portanto, está fundado no vínculo de sangue. Agora, ao lado dele, temos outros tipos também, que vamos ver na sequência, que vêm ganhando prestígio na nossa sociedade, no mundo em geral. É o parentesco socioafetivo, também denominado de civil, conforme nós vimos antes lá no artigo. Aqui, o parentesco tem como base não a questão biológica, a questão genética, a questão sanguínea, mas a vontade do adotante e a permissão do Estado. Então vejam que o Estado permite que alguém possa se tornar parente do outro na medida que expresse essa vontade, que demonstre essa vontade a partir, então, de processos registrais. Então, é importante ficar claro isso. Aqui é a vontade de ser parente que vai brotar. Esta vontade do adotante é prestigiada, mas às vezes também a do adotado é considerada. Vejam que, no caso da adoção, nós vamos estudar isso mais adiante, se consulta em certas circunstâncias se o adotando, que é a criança ou adolescente, concorda em ser entregue como filho para para uma certa pessoa ou para um casal, de acordo com a situação considerada. Outras vezes, o avotado adotado não se considera porque tem uma tenra idade, é um bebê, é uma criança com pouca idade, não tem condições de visualizar a vantagem que é para ela ser inserida numa família secundária, numa família chamada de substituta, porque a sua família primária não teve sucesso na proteção desse sujeito que está ali em situação agora de ser colocado para adoção. O vínculo, então, desse parentesco socioafetivo tem como fonte a adoção ou o registro da socioafetividade.
Aqui nós temos, então, essa situação em que pode haver uma adoção de maior ou de menor. Se é de maior, o controle do Estado é mais flexível, mas ainda assim tem que ser via sentença, a adoção de maior. E no caso da adoção de menor, de idade, né, de quem está em estado de minoridade, tem que se fazer por via do processo de adoção, da ação de adoção. Já o registro da socioafetividade se faz diretamente no cartório de registro de pessoas naturais, mediante lá certas regras. Nós vamos depois estudar isso quando estudarmos a filiação. O que tem que ficar claro aqui é isso, que há um parentesco socioafetivo que vai brotar, então, desta vontade, principalmente do adotante ou daquele que registra a socioafetividade, que é, no caso, o pai socioafetivo, a mãe socioafetiva, como vamos ver mais adiante. E temos ainda o parentesco afínico, aquele parentesco por afinidade. O que é isto? O artigo 1595 do Código Civil diz: cada cônjuge ou companheiro é aliado aos parentes do outro pelo vínculo de afinidade. Então, notem que existe esse vínculo, o vínculo de afinidade. Vimos o vínculo consanguíneo, chamamos de elemento, né, biológico. Este elemento da afinidade, então, que significa esta proximidade. Portanto, não é algo que vai ser produzido pela natureza. Vai depender de uma manifestação de vontade. Qual manifestação de vontade? Quando eu caso com alguém, eu devo saber que o Estado está dizendo, se você casar com alguém, tu vai te tornar parente dos parentes desse alguém. Não vai ser consultado se você concorda ou não. Você vai entrar nessa situação, vai ter sogro, sogra, cunhado, vai ter talvez enteado, enteada, depende da situação da pessoa com quem você casou. Então, é isso que diz o 1595. O vínculo de afinidade aqui também é considerado para fins de estabelecer o parentesco. Agora, anotem aqui as limitações. Para o primeiro do 1595. O parentesco por afinidade limita-se aos ascendentes, aos descendentes e aos irmãos do cônjuge ou companheiro. Então, você não vai se tornar parente de todos os parentes da linha colateral do seu cônjuge ou seu companheiro, mas vai se tornar parente, por afinidade, como eu já disse, de todos os ascendentes do teu cônjuge ou do teu convivente, e também de todos os descendentes. E vejam, uma coisa importante, no parágrafo 2º, na linha reta, seja ascendente ou descendente, a afinidade não se extingue com a dissolução do casamento ou da união estável. Então, se você entrou numa relação de união estável com alguém, se tornou parente dos parentes desse alguém, depois você dissolve a união estável, você continua parente daquelas pessoas que eram parentes da ex-convivente ou do ex-convivente com quem você tinha união estável. Você deixa de ser sócio convivencial, deixa de ser sócio conjugal, dissolve plenamente o casamento, extingue plenamente a união estável, mas não extingue o vínculo de afinidade. Vejam que coisa interessante, né? Tenho a impressão que nem todos sabem disso. Alguns não têm essa consciência. Quais são os efeitos do parentesco? O vínculo de parentesco traz direitos, obrigações ou limitações em vários ramos do direito. O direito de família vai trazer, então, as limitações para o casamento entre as pessoas que são aparentadas em certos graus. Também vai trazer a questão do dever, do direito a alimentos. Vai trazer também esse próprio vínculo de filiação, o dever de sustento, de cuidado, o dever também de atuar como tutor, ou como curador, ou como guardião. No direito sucessório, vamos ter o direito hereditário, reconhecendo que o parentesco é o elemento que vai dar à pessoa o direito de buscar a riqueza daquele que faleceu, em certas condições, portanto, isso aqui tem que ser examinado depois, com vagar, mas há esse direito do parente de, em certas circunstâncias, reclamar a herança do seu parente. No direito eleitoral, restrições quanto à questão de candidaturas,
No direito administrativo, a proibição do nepotismo. No direito tributário, a possibilidade de dependência para fins de isenção ou para fins de dedução. No previdenciário, a questão também de relevância para fins de recebimento de pensão, de benefícios previdenciários. No direito penal, certas situações de agravamento de pena ou de isenção de pena. No direito processual, também a questão das limitações quanto a servir como testemunha, o juiz também atuar em certas circunstâncias. Então, vejam que nos vários ramos, aqui coloquei, não são todos, outros também podemos alinhar aqui. Esses aqui são alguns que eu dei como referência para vocês perceberem como o parentesco ele se projeta para além do direito de família, vai para todo o direito de uma forma, portanto, global. Vamos aqui para o item tabela do parentesco consanguíneo. Aqui, então, uma tabela que auxilia uma visualização do parentesco. Nós aqui temos, então, o X. Vejam que aqui é a linha reta. Aqui, ó, daqui para cá, linha reta ascendente. Daqui para baixo, linha reta descendente. Ó. Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto grau, quinto grau, sexto grau, e assim vai ao infinito. Então, linha reta ascendente. Linha reta descendente. O X é a referência. Agora vejam, aqui linha colateral. Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto grau. Termina aqui. Aqui cessa, não vai mais. Esse aqui vai ao infinito. Então o X, ele não é parente dele. Então tá, é 0 e 0, né? Agora, na linha reta em primeiro grau, quem é o parente do X? Os pais. Na linha reta ascendente segundo grau, quem é parente do X? Os avós. Na linha reta em terceiro grau, quem é parente do X? O bisavô, bisavós. Linha reta em quarto grau, quem é parente do X? O trisavô. Aqui as pessoas confundem, às vezes, o trisavô com o chamam de tataravô. Mas, na verdade, o trisavô não é tataravô. O tataravô é o tetravô. Então, vejam aqui na linha reta, ascendente quinto grau. Tem o tetravô. Tetravô. Então, e vai ao infinito. Aqui não tem... Normalmente aqui, pela idade, né, você não vai encontrar pessoa viva nessa posição. Vejam só. Se a reprodução se dá a cada 25 anos, mais ou menos, né, cada geração em torno de 25 anos, então nós teremos o X com 0 anos. O pai dele ou a mãe com 25. O avô teria 50. O bisavô teria 75. O trisavô teria 100 anos. Respeitando essa ideia de 25 anos, né, ó, 0, 25, 50, 75 e aqui 100 anos, portanto, as chances de ter um tetravô existe, né? Tem gente que tem, as pessoas têm tendência de viver mais. O país, nosso país, tem uma média aí, a tábua de mortalidade no Brasil aponta para uma vida de 80 anos. Quem nasce tem chance de viver até os 80 anos, mais ou menos, atualmente. Basta consultar as tábuas do IBGE para verificar isso. Depois, na linha reta descendente, ó. Primeiro grau, filho. Segundo grau, neto. Terceiro grau, bisneto. Quarto grau, trineto. Quinto grau, tetaneto. E assim vai ao infinito. Então, eis aqui linha reta descendente. Parentesco consanguíneo na linha reta descendente nos traz isso aqui. Agora, na linha colateral. Vejam que está limitado ao quarto grau. Não tem mais aqui, ó. Para cá terminou. Pode ser que exista alguém aqui, né? Filho desse, esse aqui seria filho desse, esse aqui seria filho desse, esse aqui seria filho daquele ali. Mas esses aqui, se existirem, não são parentes do X mais, ó. Só até o quarto grau. Então, quem é que pode ser parente do X na linha colateral? Tem irmãos. Irmão é parente da linha colateral em que grau? Segundo grau. Então, em primeiro grau, não temos parentes, ó. Porque para chegar no irmão, eu tenho que subir um grau e descer. Então, irmãos é segundo grau. Sobrinho, linha colateral, terceiro grau. Sobrinho neto, linha colateral, quarto grau. Parentes do X. Se eu subir ao avô, ó, primeiro grau, segundo grau, descer aqui, o tio, linha colateral em terceiro grau. Primo, linha colateral em quarto grau.
Se for ao bisavô, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto grau, tem o tio-avô. Então, na linha colateral, nós só podemos ter esses tipos de parentes. Ou irmãos, ou tios ou sobrinhos, ou tio-avô ou primo, pode ser aqui, não ou, né? Vejam que irmãos, segundo grau, tio e sobrinhos, terceiro grau, tio-avô, primo e sobrinho neto é quarto grau. Então, eis aí a nossa tábua ou tabela do parentesco consanguíneo para uma visão mais simples daquilo que é possível encontrar nesse tipo de parentesco. Conclusão. O que podemos afirmar aqui na conclusão? É possível identificar dois sistemas de parentesco, biológico e cultural. Vejam que o sistema de parentesco biológico, ele é meramente biológico. Todas as pessoas que estão encadeadas, descendendo uma da outra, são parentes biológicos, ou têm um tronco ancestral comum. Para a natureza, a genética vai se verificar ali, a compatibilidade vai revelar que são, portanto, vinculados. E o sistema cultural, ele está fundado em valores. Primeiro, ele valoriza, prestigia o parentesco consanguíneo, normatiza, exige registro, como vamos ver quando estudar a filiação. E o cultural, ele permite, ele possibilita que a pessoa possa considerar alguém como seu filho, mesmo que não seja biologicamente. Isso é feito já há muito tempo, né? É possível observar ao longo das práticas culturais a adoção, que era promovida entre os romanos, muito usada, todos sabem, aí, até mesmo para fins hereditários. Ambos os sistemas de parentesco, tanto o biológico quanto o cultural, ou o natural e o cultural, são resultado de um longo processo evolutivo. Vejam que os humanos, eles ocupam o espaço na Terra, consomem os recursos da natureza, e se organizaram para sobreviver no sistema do meio ambiente no qual existem. E, portanto, vão tentando encontrar uma fórmula de melhor sobreviver, com mais qualidade, com menos risco, com mais segurança. Mas é claro que, se a natureza, por alguma razão, for agredida num nível tal que ela corra risco, é provavelmente que os humanos perderão essa batalha. Quer dizer, provavelmente a natureza nos elimina com mais facilidade do que nós podemos dominar. Então, os sistemas, eles resultam de um longo processo evolutivo, mas certamente o sistema da natureza é mais forte, é mais imponente do que o sistema cultural, e, portanto, é preciso ter clareza disso. E há dúvidas se esses sistemas se completam ou são antagônicos. Alguns, inclusive, questionam isso, se o modelo cultural não se desgarrou em certo ponto do sistema biológico. Mas isso é matéria daí para outro momento, para outra disciplina. Apenas fica aqui a provocação para os nossos estudos sobre parentesco. Aqui, além do artigo que indiquei a vocês, que recomendo a leitura desse artigo, uma abordagem sociológica da família, também alguns livros que indiquei aqui para que vocês possam aprofundar o estudo da matéria, principalmente desses autores que são sociólogos, antropólogos, mas também o nosso manualista, né, o Gonçalves, tem um capítulo sobre isso. Temos aqui uma obra da Marija, valorizando o afeto como uma forma de se reconhecer parentalidade. Muito bem, com isso terminamos a exposição. Vamos para as atividades de estudo dirigido.